A vida pessoal, uma infância pobre, muito difícil, muita luta, e tinha um sonho, ser artista, ator, bailarino, músico, eu queria ser tudo. E até que surgiu uma oportunidade no Teatro Municipal de Niterói, ainda não tinha 17 anos. Eu ia assistir sempre os ensaios, havia lá um teatro profissional infantil todo fim de semana. E eles ensaiavam muito, eu pedia para assistir os ensaios. E uma das estrelas do espetáculo era um dublador chamado Milton Luiz, foi bem conhecido, dublou vários filmes. E ele era um espetáculo, eu era muito fã dele. E ele fazia um gênio, um barrigudo e tal, e eu era magrinho e tal, e eu fiquei encantado com o personagem dele. Então eu decorei tudo, marcação, texto, até que quando foi no dia da estreia, do ensaio geral, 2 dias antes da estreia, ele tinha um compromisso com uma gravadora em São Paulo que ele tinha que estar lá, não podia falhar. Era para refazer um filme que eles tinham dublado. E entraram em desespero, quem vai fazer, até que alguém deu a ideia que eu sabia tudo. Mas ele não tem nada a ver com o personagem, é um velhinho, barrigudo e tal, ele é magrinho, tem 17 anos. Aí, vamos usar a caracterização, se ele souber tudo mesmo. Aí eu fiz o teste, eu sabia tudo, desde a marcação, as falas minhas, dos outros, todo mundo. E eles gostaram e me caracterizaram, e esse foi o meu começo. E aí foi embora, aí eu parti para o Teatro Cacilda Becker, fui fazer escola de teatro, fiz Alceste de Eurípides, peça sacra, essas coisas todas, né? Até que cheguei a um ponto, fui parar no Teatro Miguel Lemos, atual Brigitte Brecht, em Copacabana. E aí comecei a fazer outras coisas, fazer cenografia, ajudar na contra-rega e fui parar à noite fazendo contra-rega. E eu apresentava muito teatro de revista, era um mundo diferente para mim, eu não conhecia o teatro de revista. Nessa altura veio uma peça para lá, Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, que era com Nestor Montemar, Iris Bruzi e o Marcelo Pique. Eu fiquei lá, assessorava ele fazendo a Greta Garbo lá no teatro. Então daí eu comecei no teatro de revista, comecei a fazer teatro de revista, show na noite, por uma questão de sobrevivência, porque o teatro não dava, eu tinha mãe e 2 sobrinhos para sustentar, e eu tive que optar também em fazer as casas noturnas, boate bolero, Bataclan, erótica, cowboy na cidade, e fui fazendo teatro rival, parti para o mundo do teatro de revista, né? Então cheguei a fazer Gota d'Água, fazia bailarino em Gota d'Água. E minha carreira foi muito, muito diversificada, viajei o Brasil todo com Carlos Leite, fazendo comédia, com o Chico Anísio, e fui para Manaus, trabalhar em Manaus, até montei um espetáculo indígena lá, Amazônia Folclore da Natureza, passei a ser coreógrafo e tal, até que me apareceu uma oportunidade boa. Fui para Venezuela fazer show, com revista, né? Fui para Venezuela. E até que me apareceu uma oportunidade de ir para a Europa. Aí eu fui primeiro para Madrid, depois fui para Gran Canária e tal, até que nós acabamos perdendo o empresário e fomos para Lisboa. Aí de Lisboa fomos para a cidade do Porto e aí comecei a trabalhar em Lisboa. Trabalhei muito, fiquei em Lisboa de 15 anos trabalhando. Eu fui contratado pela prefeitura e fui fazer um trabalho numa comunidade, que lá também tem comunidade. Então tinha um lugar chamado Casal Ventoso, que era um bairro de favela, degradado, e havia muita droga. Então a ideia da prefeitura era tirar as crianças do convívio da droga. Então eles achavam que lá tinha um clube e eles escreveram as crianças. Então eu tinha criança de 5 a 16 anos, 17 anos. E eles queriam que eu montasse espetáculo com as crianças da comunidade. E eu fiz muito espetáculo e foi um maior sucesso. As crianças passaram a ter bom aproveitamento na escola, foi muito bom. E aí eu fui chamado para montar, que foi uma honra para mim, coreografar e montar as marchas populares de Lisboa do Bairro Alto, e que é uma coisa muito, como se fosse a escola de samba, que é um evento muito importante. E foi assim uma época muito boa. E fiz o espetáculo, vários espetáculos, em escola, em tudo.
E até que chegou um ponto que, quando você tem um empresário na Europa, você trabalha. Se sem empresário, não faz nada. Então, o meu empresário morreu e eu fiquei de pé e mão quebrada. Eu tentei fazer alguma coisa sozinho, mas era muito difícil. Aí eu entrei para ajudante de cozinha, comecei a eu tinha que trabalhar, né? Sim. Eu comecei a lavar panela, descascar batata, fiz curso de cozinha, que eu já cozinhava, e cheguei a ficar chefe de cozinha. Eu sempre vivi em função da minha mãe, né? E segui minha vida com minha mãe, cuidando da minha mãe, até que chegou, Deus levou ela, né? E aí eu tentei abrir um restaurante em Niterói, e começou a tal da crise, o restaurante faliu, eu fiquei perdido, porque eu estava numa situação muito complicada, porque na Europa você não consegue juntar dinheiro, você vive bem, isso aí você diz tudo. Você viaja a Europa toda, a passagem é baratinho e tudo isso, mas para juntar dinheiro é comprar, a vida é cara. Em Portugal até que não é tanto, mas a vida é cara na Europa. E aí quando eu me vi nessa situação, eu tive que apelar à minha amiga Brigitte Blair, que é uma excelente empresária, né? E foi uma grande vedete do teatro de revista e atriz, foi mulher do Augusto César Vanucci. A Brigitte me deu o maior apoio, ela não tinha lugar no teatro para mim, e aí ela pegou, o teatro estava em crise também, ela só estava com o teatro infantil. Aí ela me contratou como secretário dela, eu fui morar com ela na Barra, ela morava sozinho. Aí eu fui morar com ela na Barra, secretária ela, ajudar ela com os cachorros na casa dela, sair com ela, fazer documentação dela, essa coisa toda. Até que em conversa, um dia eu falei assim, eu falei, Brigitte, eu tenho um sonho. Ela falou, qual o sonho que você tem? O meu sonho é ir morar no Retiro dos Artistas. Ela falou, é mesmo? Você quer morar no Retiro dos Artistas? Mas por que? Você não está satisfeito aí comigo? Não, eu estou. Mas é assim, mas eu quero ter a minha vida. Eu aqui na sua casa, eu não tenho a minha vida. Eu sou muito grato a você por tudo, mas seria muito legal eu ter a minha casa no Retiro, chegar lá, não sei o que eu poderia fazer lá. Aí ela falou assim, mas isso é fácil. Aí ela ligou para o Stepan estava em Miami, ela falou com ele, não, o André eu lembro dele, manda ele lá, vai lá com ele. Vou falar com a Cida, vai lá com ele, aí vem aqui. A Cida falou, pode mudar amanhã. Eu falei, nem levei o susto de me dar uma semana, eu ainda não caiu. Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Aí eu falei, é isso mesmo. Eu vim pra cá cuidar das plantas, tudo quem plantou foi esse jardim que vejo fui eu. Aqui não tinha nada, eu que fiz esse jardim. Cuidando de tudo, plantando, replantando, fazendo muda lá na frente. Agora que eu tive AVC, aí tem os meninos cuidando, eu vou junto, almoço e tal. Mas eu acho que não é uma coisa, mas está bonito ainda não está tão, mas está morrendo algumas. Agora mesmo estava vendo ali que me levaram uma planta que estava ali, aí eu falei, Cris, levaram a plantinha daqui. Isso para mim foi muito bom, a fisioterapia de estar fazendo, mas no momento, infelizmente, eu não estou podendo, eu não tenho força nesse braço, então eu não consigo cavar, plantar. Aqui, se eu ter uma ideia, aqui era no descampado, não tinha nada. Antes de inaugurar a biblioteca, a Cida falou, André, eu quero um jardim aqui. Aí eu botei muda aqui, eu plantei tudo isso. Só tinha esse coqueiro ali. Eu tive um problema de próstata. Então, eu tinha crises horríveis. Então eu ia para o hospital, eu tinha que botar sonda, era um sofrimento. Até que quando veio a Prevent para cá, que foi uma bênção que Deus mandou pra gente, que é um negócio assim fora de sério, um tratamento espetacular. Então eu consegui operar, tirei a próstata. Eu tirei a próstata 4 dias depois que eu tirei, ainda estava com a sonda que sangra quando você tira. Aí eu infartei. Quando eu infartei, eu fui pro hospital e eles fizeram tratamento e tudo tal, eu voltei para casa. 4 dias depois eu tive AVC. Tomo 5 comprimidos por dia. Eu acho importantíssima a bula, porque, por exemplo, há uns dias atrás eu estava me sentindo fraco. Pedi o meu médico que ele me passasse umas vitaminas, ele me passou Nutren, que é para idoso, que é só vitamina, complemento alimentar, só tem coisa boa, não tem como fazer mal, né? Não tem contraindicação. Eu nem li a bula, eu tomei. Daí, há 3 dias, eu comecei a sentir dores horríveis aqui nas costas, eu achava que era coluna.
E aí ele foi me examinar, você não está com problema de coluna, você está com crise renal. Aí eu falei, como crise renal? Aí eu tenho problema de rim, tenho um rim que não filtra bem. Aí ele falou assim, vamos parar com o trem. Aí eu falei, parar com o trem? Ele falou, se você não me falou que tinha problema de rim, porque quem lê a bula do Nutren, eu fui ler, é um veneno para quem tem. O Nutren é um veneno para quem tem problema renal. Se eu tivesse lido, eu não teria nada. Passou, aí parei de tomar, as dores diminuíram, fiz massagem, choque, infravermelho e não estou sentindo mais nada. Então realmente foi do Nutren, eu parei de tomar. Estava me sentindo bem, mais fortalecido, mais bem disposto e tudo. Mas em compensação, então eu acho a bula importante porque ela esclarece. O Brasil tem é questão política, né? Eles querem desinformar a população. Quanto menos a população souber, melhor para governar. E eu acho errado isso. Então, eles querem a população ignorante, querem que eles fiquem ignorantes. Então, isso é uma maldade terrível fazer isso com a população. Tirar a bula do medicamento, sabe, é uma coisa que botar antóleo, sei lá, para a pessoa não enxergar nada. Toma, se mata de qualquer jeito lá, porque é o mínimo que a gente tem. Você já não tem pouco acesso eu sofri muito pelo SUS aí. Tá bem que os Estados Unidos nem tem SUS, né? Aqui pelo menos tem SUS, mal ou bem, mas tem. Mas lá se não tiver dinheiro morre. Aqui pelo menos a gente morre, mas tem o SUS que salva alguns, né? Agora, eu fiquei aí, que eu tenho há 10 anos que eu tinha esse problema da próstata. Há 10 anos que eu estou inscrito nesse negócio que tem aí que faz cirurgia na fila. Nunca me chamaram, eu sofria, eu ia com dores para o hospital, mas você não faz ideia da dor que é. Eu tenho dificuldade de lidar com a internet. Sou semi-analfabeto em internet, a maioria dos idosos são, né? Entendeu? Eu sou semi-analfabeto digital, alguma coisa eu faço, mas... E não vai ter gente que tem acesso a isso. Tem 40 milhões que não sabe. E fora os outros tantos que não têm acesso a esse tipo de informação, que não sabe como ir chegar lá, que não tem essa informação. É aquilo que eu te falei, eles querem quanto mais ignorante, melhor. Então, eu sou terrivelmente contra, eu acho que isso não deve existir. Em vez deles melhorar o que ainda está ruim, eles querem piorar mais ainda. Tem essa mania, eu leio todas as bulas. Eu não tomo um remédio para dor de cabeça se eu não ler a bula. Entendeu? Então, mesmo o remédio da minha pressão, quando a médica mudou, ela mudou, eu tomava ela mudou toda, me passou. Eu li, enquanto eu não li tudo, não entendi tudo, aí eu tomo. Porque eu conheço o meu corpo, então qualquer reação que eu tiver, eu vou saber o que está acontecendo. A vida é fantástica, né? Para mim, o maior milagre que tem é a vida, em tudo, né? Na planta, nos bichinhos, nos insetos, tudo que tem vida é fantástico. E a nossa vida é fabulosa. Agora, a minha experiência de vida me ensinou uma coisa: você tem que viver um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Viva sempre como se fosse o último. Eu penso assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz, me arrependo do que eu não fiz. Mas do que eu fiz, eu não me arrependo de nada. Fiz muita besteira, fiz, mas me deu experiência de vida, entendeu? Então a vida é uma maravilha, eu acho que é um privilégio nosso termos vida, viver, não importa. E agradeço a Deus por ainda estar com 71 e ele ainda me deixar aqui. E quanto a essa coisa da bula, pelo amor de Deus, vamos fazer uma campanha para que eles não façam isso, para deixar o povo mais ignorante do que já está.